Você não está aqui por acaso. Há momentos em que o coração apenas precisa ser lembrado de que Deus ainda está ouvindo, mesmo no silêncio. Assim como Davi declarou no Salmo 116: Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Hoje você também pode começar o seu dia com essa certeza. Não importa como amanheceu o seu coração, esta manhã carrega uma promessa de renovo, direção e cuidado do alto. Há uma paz reservada para você neste instante, uma presença que chega antes mesmo das palavras. Respire e receba essa pausa sagrada como um abraço de Deus. Vamos juntos dar o primeiro passo nesta jornada de fé. O dia começou, e mesmo antes de abrir os olhos por completo, o Senhor já estava aqui. Ele te guardou durante a noite, cuidou da sua casa e preparou esse momento. Existe algo de sagrado nas primeiras palavras da manhã, e hoje você escolheu começar com oração. O Salmo 116 nos lembra: o Senhor inclinou os seus ouvidos para mim. Isso não é poesia, é promessa. Deus não está distante. Ele está atento, presente, envolvido com cada detalhe da sua vida. E agora, neste exato instante, Ele ouve você. Você pode estar se preparando para o trabalho, arrumando os filhos, tomando um café. Mas no mundo espiritual, algo já começou a se mover. A sua escolha de buscar a Deus logo cedo é uma declaração de fé. É como dizer: Senhor, fala comigo. Toma o controle do meu dia. Amanhecer com Deus é mais do que rotina. É direção divina, é descanso para a alma. É lembrar que o céu nunca fecha as portas para quem ora com sinceridade. Agora, vamos fazer juntos o que move o coração de Deus. Vamos orar. Antes de iniciarmos essa poderosa oração, digite nos comentários: estou pronto para te ouvir, Deus. É um posicionamento espiritual, uma entrega, um pedido sincero que Deus sempre responde. Tem um espaço só seu aqui. Clique em inscrever-se e venha fazer parte de um lugar onde a fé é vivida todos os dias. Aqui você não é só mais um. Você é alguém que Deus quer alcançar, transformar e fortalecer logo pela manhã. Antes de tudo, respire profundamente e entregue o seu coração agora. Esse é o momento mais importante do seu dia. Não é uma repetição religiosa, é uma conversa real com o Deus que inclina os ouvidos para ouvir você. Feche os olhos, se puder, ou simplesmente concentre-se nessa oração. Este é o seu encontro pessoal com o céu. Vamos orar. Pai querido, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto, rendido e cheio de gratidão. O dia amanheceu, Senhor, e isso já é prova viva da Tua bondade. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque, mesmo sem merecer, a Tua graça me alcança todas as manhãs. Hoje, Pai, eu venho até Ti não com pressa, não com ansiedade, mas com humildade, porque eu sei que quando eu falo, o Senhor escuta. E quando o Senhor fala, tudo muda. Deus, visita agora esse coração que ora comigo, essa pessoa que acordou com sede de direção divina, com fome de ouvir a Tua voz. Pai, nós te pedimos, guia cada passo, ilumina cada pensamento, fortalece a fé que por vezes enfraquece diante das lutas. Tu és o Deus que fala no silêncio, que age na calma, que transforma manhãs comuns em dias extraordinários. Que esta oração da manhã seja como um perfume suave que sobe aos céus, como uma chama acesa que atrai a Tua presença. Senhor, toma o controle das decisões que serão tomadas hoje. Onde houver dúvida, traga clareza. Onde houver cansaço, renova as forças. Onde houver medo, planta coragem. Que o Teu Espírito Santo sussurre ao coração dessa pessoa a cada hora do dia: eu estou contigo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora um novo tempo. Um tempo de paz interior, de promessas cumpridas, de esperança viva. Nós rejeitamos toda inquietação, toda preocupação excessiva, toda voz de confusão. Que apenas a Tua voz seja ouvida.
a voz que consola, que anima, que levanta, que confirma. Senhor, lembra-nos agora das tuas promessas. Tu disseste que aqueles que te buscam de madrugada te encontrariam. E nós estamos aqui, nesta oração da manhã, com o coração em expectativa, porque cremos que o Senhor ainda fala. Cremos que a resposta não tarda. Cremos que a promessa vai se cumprir. Pai, tem pessoas orando agora comigo que estão precisando de cura. Cura física, emocional, espiritual. Estende a tua mão poderosa, toca nesse corpo enfermo, toca nesse coração ferido. Que toda raiz de dor, mágoa, angústia, ansiedade seja arrancada agora em nome de Jesus. Que venha o bálsamo da tua paz. Tem pessoas aqui que precisam de provisão, Senhor. Que abriram esse vídeo com a mente cheia de preocupações financeiras, familiares, profissionais. Mas o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Multiplica, Deus, aquilo que está nas mãos deles. Abre portas onde não existem. Cria caminhos onde só havia paredes. Espírito Santo, visita os lares agora. Vai de cômodo em cômodo. Entra nos quartos, nas salas, na cozinha e faz tua morada. Que haja paz nesse lar, que haja amor. Que toda opressão espiritual desapareça na autoridade do nome de Jesus. Que cada canto da casa seja consagrado a Ti. Pai, também te pedimos por direção espiritual. Tem gente aqui começando um novo ciclo, enfrentando decisões difíceis, carregando o peso de responsabilidades enormes. Fala com clareza, Senhor. Fala como falaste com Samuel, como revelaste a Tua vontade a Davi. Mostra qual caminho seguir, que cada passo dado hoje esteja alinhado com o Teu querer. Senhor, que nesta manhã, quem está cansado receba força, quem está abatido receba ânimo, quem está perdido receba direção, quem está esperando receba resposta, quem está com medo sinta Tua mão segurando forte, porque Tu és Deus presente, Tu és Deus de promessas, Tu és Deus que não falha. Eu oro, Pai, por aqueles que estão clamando por seus filhos, seus netos, sua família. Que cada nome mencionado agora em pensamento receba a Tua proteção. Coloca anjos ao redor desses lares. Livra do mal, livra do engano, livra dos acidentes, livra de más companhias. Guarda a entrada e a saída. Seja a luz que guia os caminhos de cada um deles. Senhor, agora também te pedimos perdão. Perdão por cada pensamento, atitude ou palavra que nos afastou de Ti. Nós não queremos começar este dia com pesos desnecessários. Nos limpa, nos purifica. Ensina-nos a perdoar também, a soltar o que nos fere, a libertar o coração de ressentimentos. Porque o Teu perdão nos alcança quando decidimos também perdoar. Por fim, Deus, nós declaramos: este dia é Teu. Esta manhã é consagrada a Ti. Nós entregamos tudo, nossas palavras, nossos compromissos, nossos sonhos, nossos medos, tudo. Vem com Tua presença, vem com Tua unção, vem com Tua paz. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado por inclinar os ouvidos. Obrigado porque sabemos que, mesmo antes de terminar essa oração, o Senhor já estava agindo. Nós Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Silêncio. Respire fundo. Sinta agora a paz de Deus envolvendo você como um abraço invisível. Algo está mudando dentro de você e é apenas o começo. Ainda há muito que o Espírito Santo quer te revelar hoje. Não tenha pressa. Continue comigo. Agora que oramos juntos, escreva o nome de alguém que você ama e quer abençoar. Pode ser um filho, um amigo, alguém que está doente ou distante de Deus. Cada nome aqui será alcançado por oração, porque onde há fé, há movimento no céu. Clicando no like, você ajuda essa oração a alcançar outras vidas que hoje estão clamando por uma palavra de esperança. É um gesto simples, mas cheio de propósito. É como estender a mão para alguém que você nem conhece, mas que está lutando em silêncio. Clique no botão curtir agora e faça parte de algo maior. Sabe quem escreveu o Salmo 116? Davi.
Sim, o mesmo Davi que enfrentou gigantes, fugiu de Saul, viu traições, chorou perdas, foi perseguido, mas que nunca deixou de orar, nunca deixou de confiar, nunca deixou de agradecer. O que me toca profundamente é imaginar Davi escrevendo essas palavras não depois da vitória, mas no meio do caos. Ele não esperou tudo melhorar para dizer, amo o Senhor. Ele não esperou a resposta chegar para escrever, ele inclinou os ouvidos para mim. É isso que me faz admirar tanto esse homem, segundo o coração de Deus. Porque ele entendia algo que muitos ainda estão aprendendo. A oração da manhã não depende do humor, do saldo bancário, da resposta do médico, do silêncio das más notícias. Ela nasce de um coração que decide confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Davi viveu crises que fariam qualquer um desistir. Ele teve que lidar com a dor de ver seu próprio filho se rebelar, seu nome ser caluniado, suas decisões serem julgadas. Mesmo assim, ele se levantava e dizia, hoje é o dia que o Senhor fez. Nele me alegrarei. Consegue imaginar isso? Um rei com tantas responsabilidades, tantos inimigos, tantas pressões, e ainda assim, começando o dia com gratidão, é essa fé que nos inspira hoje. Porque às vezes a gente acha que para agradecer precisa estar tudo certo, que para louvar a dor precisa ter passado. Mas o Salmo 116 nos ensina o contrário. A verdadeira gratidão nasce quando ainda estamos esperando. Você já tentou agradecer no meio da espera? Já disse, obrigado, Senhor, mesmo sem ter todas as respostas? É isso que ativa a presença de Deus de forma sobrenatural. É esse tipo de fé que move o céu. Quando Davi escreveu, volta minha alma ao teu descanso, pois o Senhor tem sido bom contigo. Ele não estava apenas escrevendo um verso bonito. Ele estava ensinando algo. Ele estava nos dando um caminho, porque muitas vezes é a nossa alma que se agita. É o nosso interior que se perturba com as preocupações do dia. Mas existe um comando que podemos declarar todas as manhãs. Volta minha alma ao teu descanso. Essa frase tem poder. Tem gente que ora, mas não acalma o coração. Tem gente que pede, mas não espera com paz. E é por isso que Davi fala com a própria alma. Ele dá uma ordem. Descansa, porque Deus é bom, porque Ele já começou a agir. E aqui vai um paralelo poderoso com a sua vida. Davi não estava livre de batalhas, mas ele estava seguro de uma coisa: Deus já estava no controle. A gratidão de Davi não dependia de resultado, ela era fruto de revelação. Revelação de que o Deus que começou a obra também é fiel para completá-la. A sua manhã pode não ter começado do jeito que você sonhou. Talvez a noite tenha sido difícil, o sono tenha sido interrompido, os pensamentos estejam pesando, mas agora você está aqui. Escolheu orar, ouvir a palavra, buscar direção divina. E isso muda tudo, porque quem começa o dia com fé, termina com vitória. Quem começa o dia com oração, atrai respostas. Quem começa o dia com gratidão, prepara o terreno para o agir de Deus. E sabe o que é mais incrível? Deus não precisa que tudo esteja perfeito para derramar graça. Ele apenas precisa de um coração aberto, rendido, humilde, assim como Davi, assim como você. Vamos imaginar Davi diante do campo de batalha. Soldados ao redor, estratégias a serem traçadas, decisões urgentes a serem tomadas. Mas ele para. Ele escreve, ele ora, ele agradece, ele declara, amo o Senhor. Que tipo de força é essa? É a força de quem conhece a fidelidade divina, de quem já experimentou livramentos antes, de quem lembra do Deus que o tirou de trás das malhadas para ungí-lo como rei, de quem viu gigantes caírem diante de uma pedra guiada pela fé. Essa mesma força está acessível a você hoje. Essa mesma confiança pode se renovar agora, nessa manhã. Através desta oração da manhã, deste tempo de comunhão com a palavra, o seu espírito está sendo fortalecido. O seu ânimo está sendo restaurado. A sua visão está sendo alinhada com os céus.
E aqui vai uma pergunta sincera. Você tem falado com a sua alma? Você tem declarado descanso sobre os seus pensamentos? Você tem lembrado o seu coração das promessas de Deus? Porque é isso que Davi fazia. E é isso que precisamos fazer também. A oração da manhã é esse espaço sagrado onde lembramos quem Deus é, onde relembramos o que Ele já fez, onde anunciamos com fé o que ainda está por vir. Quando Davi escreveu este salmo, ele não estava só falando com Deus, ele estava falando consigo mesmo. E com isso, ele estava nos ensinando um princípio espiritual poderoso. Às vezes, a alma precisa ser conduzida pela fé, não pelos sentimentos. Hoje, faça o mesmo. Diga a você mesmo: minha alma, volta ao teu descanso. Porque Deus é bom. Porque Deus está agindo. Porque o céu está atento ao seu clamor. Talvez você tenha começado o dia com o coração inquieto, mas agora pode escolher confiar, pode escolher declarar palavras de vida, pode escolher seguir o exemplo de Davi e agradecer antes do milagre, louvar antes da resposta, descansar antes do livramento se manifestar. Você está aqui ouvindo essa palavra porque Deus marcou esse encontro. O mesmo Deus que usou Davi para nos deixar este salmo, agora fala com você. Ele está dizendo: filho, filha, eu te ouço, eu vejo, eu cuido e eu já comecei a fazer. Por isso permaneça, não saia desse momento, porque há mais para ser revelado. Há verdades profundas que o Espírito quer selar no seu coração. Há uma direção espiritual sendo preparada para os próximos passos do seu dia: fé, gratidão e confiança. Essas são as 3 chaves que Davi nos entrega neste salmo. Com elas, ele venceu guerras, resistiu à perseguição, construiu uma história eterna com Deus. E você também pode. Agora, escreva aqui nos comentários: eu entendi Davi. Se você entendeu o que esse salmo quer nos ensinar. Agora que você já entendeu como Davi enfrentava seus dias com gratidão, mesmo em tempos difíceis, chegou o momento de mergulhar ainda mais fundo no Salmo 116 e descobrir um segredo poderoso escondido nessas palavras sagradas. Um segredo que pode transformar não só o seu amanhecer, mas toda a sua maneira de se relacionar com Deus. No versículo 7, Davi declara: volta, minha alma, ao teu descanso, pois o Senhor tem sido bom contigo. Essa frase, embora simples, carrega um mistério espiritual grandioso. Ela revela o coração de alguém que aprendeu a reconhecer o agir de Deus antes da resposta visível, antes da vitória pública, antes da cura acontecer, antes da situação mudar. Essa é a diferença entre esperar com ansiedade e esperar com fé. A ansiedade olha para o problema e se desespera. A fé olha para Deus e descansa. Davi sabia disso. Ele não mandou a alma voltar ao descanso porque tudo estava resolvido. Ele mandou porque sabia quem estava no controle. E você, como tem conversado com sua alma? Você começa o dia tentando resolver tudo com as próprias mãos? Ou começa o dia lembrando o coração de que há um Deus que vai na frente? Um Deus que guarda, que guia, que livra? Esse é o segredo do Salmo 116. A gratidão não é um reflexo do que recebemos. Ela é um posicionamento espiritual que antecede os milagres. Davi vivia uma vida de gratidão contínua porque conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus é bom, mesmo quando o mundo está bagunçado. Ele sabia que Deus é fiel, mesmo quando as emoções oscilam. Ele sabia que o Senhor inclina os ouvidos para aqueles que oram com sinceridade. E aqui está algo que você precisa guardar no seu coração. A gratidão abre portas no mundo espiritual. Quem começa o dia agradecendo, já começa em vantagem. Já começa atraindo a presença de Deus. Já começa caminhando por fé e não por vista. Quantas vezes começamos o dia murmurando, reclamando, listando tudo o que falta? E quantas vezes paramos para dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido bom comigo. Essa é a chave que Davi nos entrega.
A gratidão transforma qualquer ambiente, transforma a alma, transforma a oração, transforma a atmosfera da sua casa, transforma o clima do seu dia. Você pode estar passando por batalhas, pode estar enfrentando incertezas, mas você também pode, hoje, escolher agradecer. Pode escolher declarar: Senhor, eu confio na tua promessa. Pode dizer com convicção: ainda que nada tenha mudado lá fora, algo já mudou aqui dentro. Sabe por quê? Porque quando você escolhe confiar, quando você entrega o dia nas mãos de Deus e declara gratidão antes da resposta, o céu se move. O mundo espiritual responde. Davi entendeu que a oração da manhã era mais do que um hábito, era um ato de fé. Era um altar que ele construía todos os dias para manter a chama acesa, para lembrar quem ele era e, principalmente, quem era o seu Deus. Por isso ele escrevia salmos, por isso ele orava antes das batalhas, por isso ele dançava diante da Arca da Aliança, porque ele sabia que mesmo em meio à dor, a presença de Deus era real, era constante, era suficiente. Você já sentiu a presença de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia desabar? Já teve aquele momento em que as lágrimas caíam, mas a alma se sentia em paz? Esse é o resultado da gratidão. Gratidão não anula o problema, mas amplia a sua visão espiritual. Faz você olhar além da dor, faz você enxergar com os olhos da fé, faz você lembrar das vezes em que Deus já te livrou, e isso muda tudo. Hoje, o Senhor está te convidando a viver essa dimensão mais profunda, não apenas pedir, mas agradecer como quem já recebeu. Orar como quem já confia, declarar vitória mesmo antes da resposta. Você não precisa entender tudo, só precisa crer que Ele está agindo. Talvez as respostas ainda não tenham vindo, talvez a cura ainda não tenha se manifestado, talvez os caminhos ainda estejam nebulosos, mas o céu não está em silêncio. Deus está trabalhando, Deus está preparando, Deus está no comando. E é por isso que o Salmo 116 é tão poderoso, porque ele revela uma fé que vai além das circunstâncias, uma fé que não depende de condições, mas de convicção. Davi não estava dizendo que tudo estava bem. Ele estava dizendo que Deus era bom, mesmo quando as coisas estavam difíceis. E essa também pode ser a sua oração hoje. Senhor, Tu tens sido bom comigo. Eu reconheço, eu agradeço, eu confio. Essa postura espiritual não é passiva. Ela é ativa, poderosa, profética. A gratidão ativa o mover do Espírito Santo. A gratidão quebra cadeias de medo. A gratidão atrai respostas celestiais. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo. Um milagre, uma reconciliação, uma porta aberta. Hoje, Deus está te ensinando a esperar com louvor, a esperar com fé, a esperar com gratidão, porque a promessa dele é clara: invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Salmo 116, 2. Davi tinha uma decisão firmada. Ele não ia parar de orar, não ia parar de confiar, não ia parar de agradecer. E é isso que eu quero te incentivar a fazer também. Não pare. A sua constância em oração da manhã será sua maior arma espiritual. O seu hábito de gratidão será o seu escudo contra o desânimo. O seu louvor matinal será a voz que o céu escuta antes de qualquer outra coisa. Permaneça firme, continue buscando, continue declarando que o Senhor é bom. Faça da gratidão sua linguagem diária. Faça da oração sua rotina sagrada. Faça da fé sua resposta a tudo o que vier, porque Deus honra quem o honra. Deus responde a quem o busca. Deus exalta aqueles que reconhecem sua bondade, mesmo no meio da espera. E hoje, ao iniciar esse novo dia, você pode dizer com toda convicção: minha alma está em paz, porque eu sei em quem tenho crido. Agora, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu entrego meu dia a Ti e fortaleça sua aliança com o Criador. E se ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão de inscrever-se agora.
Todos os dias, às primeiras horas da manhã, temos um encontro com a palavra, a oração e a presença de Deus. Até aqui, o Salmo 116 já nos revelou preciosidades espirituais que não podem ser esquecidas. Agora chegou o momento de tornar isso mais do que uma oração da manhã. É hora de transformar a gratidão em um estilo de vida, uma mentalidade, uma forma de caminhar todos os dias com os olhos espirituais abertos. Gratidão não é apenas um sentimento bonito ou um gesto educado. Gratidão é uma chave, uma das mais poderosas que Deus nos deu para viver na plenitude da sua vontade. É a maneira como nos mantemos conectados com a presença dele, mesmo quando o mundo ao redor tenta nos distrair, nos ferir ou nos frustrar. Veja o que Davi escreve nos versículos finais do Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Você percebe o movimento de Davi aqui? Ele não está apenas dizendo obrigado. Ele está oferecendo uma resposta prática, ativa, firme. Ele pergunta: o que eu posso dar a Deus por tudo o que ele me fez? E então ele mesmo responde: vou me consagrar mais, vou invocar mais o nome dele, vou viver mais profundamente essa aliança. Esse é o coração grato que Deus busca, um coração que entende que a melhor forma de agradecer é viver para Ele, é fazer da oração da manhã um hábito firme, é escolher todos os dias acordar com propósito e fé. A gratidão abre espaço para a obediência, porque quando você reconhece a bondade de Deus, você não tem vontade de seguir outro caminho, você não tem prazer em se afastar. Você deseja permanecer, ouvir mais, conhecer mais, confiar mais. É por isso que viver com gratidão não é só dizer palavras bonitas, é andar com Deus todos os dias, é transformar os pequenos detalhes em motivos de louvor, é perceber que, mesmo nas dificuldades, Ele está ensinando, mesmo nos silêncios, Ele está trabalhando, mesmo nas esperas, Ele está moldando. Talvez você esteja se perguntando: como eu posso viver com esse tipo de gratidão todos os dias? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda, voltando o coração para o céu logo pela manhã. Por isso essa oração da manhã é tão importante. Ela reposiciona o seu interior, ela centraliza a sua mente em Deus. Ela afasta os ruídos do mundo e aproxima a sua alma da verdade que liberta. Gratidão se cultiva como um jardim. Todo dia você rega, todo dia você limpa o que impede o crescimento, todo dia você protege do que pode roubar a beleza da fé. Viver com gratidão é manter um altar aceso dentro de si, um lugar onde você lembra que tudo vem de Deus, o fôlego, a força, as oportunidades, os encontros, os aprendizados. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quanto mais você agradece, mais você percebe os detalhes da ação de Deus. Gratidão gera percepção espiritual. Você começa a ver a mão de Deus onde antes via apenas rotina. Começa a reconhecer livramentos que antes passavam despercebidos. Começa a celebrar pequenas vitórias como grandes conquistas. Porque entende que nada é por acaso. Tudo é graça. Tudo é favor. Você não precisa ter tudo para ser grato. Você só precisa reconhecer que o que tem já é expressão do cuidado de Deus. E esse reconhecimento te transforma. Ele renova sua esperança. Ele cura sua alma. Ele acalma sua mente. Não é à toa que tantas vezes a Bíblia associa a oração com ações de graças. Paulo escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Perceba isso. A gratidão não é uma sugestão, é uma vontade de Deus. É um caminho para viver dentro do que Ele deseja para nós. E quando você vive na vontade de Deus, você vive protegido, dirigido, fortalecido, sustentado. Quando você acorda com gratidão, você já começa o dia sob uma cobertura espiritual,
Por isso, não permita que nenhuma circunstância roube esse estilo de vida de você. Não entregue o seu dia para a ansiedade. Não alimente a alma com murmuração. Escolha a gratidão. Escolha confiar. Escolha viver com os olhos voltados para o céu. Comece agradecendo. Continue agradecendo. Termine o dia agradecendo. E você vai ver como a sua vida espiritual vai florescer. Agora escreva aqui nos comentários essa frase curta de gratidão. Sou grato mesmo sem entender tudo. Ainda não deixou seu like? Então, clica agora mesmo no botão de curtir. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem a mais pessoas. Vamos juntos entregar essa mensagem ao máximo de pessoas que conseguirmos. Você chegou até aqui, permaneceu nessa oração da manhã, nessa jornada de fé, nessa busca por direção divina. E isso não foi em vão. Você decidiu começar o dia de forma diferente, e quem começa com Deus termina com paz. Talvez você ainda esteja com perguntas sem resposta. Talvez ainda existam decisões importantes a tomar, caminhos a discernir, situações que esperam solução. Mas existe algo que você já tem agora, a presença de Deus. E essa presença muda tudo. O Salmo 116 termina com uma entrega total. Davi diz que vai cumprir os votos ao Senhor, que vai seguir com fidelidade, mesmo em meio ao povo, mesmo no cotidiano. Isso mostra que a oração não termina aqui. Ela continua, ela caminha com você. Hoje, ao longo do seu dia, que essa palavra não se apague dentro de você, que ela ecoe, que a gratidão permaneça como um escudo espiritual, que sua alma continue dizendo: o Senhor tem sido bom comigo. Que a fé que começou nesta manhã te acompanhe no trabalho, em casa, nos diálogos, nas decisões. E quando as preocupações tentarem voltar, lembre-se, você começou o dia com uma promessa. Uma promessa de que Deus te ouve, de que Ele inclina os ouvidos, de que Ele sustenta a alma cansada, fortalece os joelhos que vacilam e renova as esperanças mais escondidas. Não permita que essa atmosfera se perca. Guarde o que você recebeu aqui como quem guarda um tesouro, porque é isso que foi plantado em você nesta oração da manhã. Um tesouro eterno, uma palavra que não volta vazia, uma semente que vai florescer no tempo certo. Você não está sozinho. Essa jornada espiritual é real. Deus está construindo algo profundo dentro de você. Algo que talvez ainda não se veja com os olhos naturais, mas que o céu já reconhece. Cada amém, cada eu creio, cada suspiro na presença de Deus, tudo isso tem peso de eternidade. E lembre-se, a gratidão de hoje prepara o caminho da vitória de amanhã. A fidelidade de hoje atrai os livramentos do futuro. O louvor de hoje constrói muralhas invisíveis de proteção ao seu redor. Por isso, ao sair deste momento, leve com você essa convicção: Deus está comigo. Ele ouviu minha oração. Ele está cuidando de cada detalhe. Agora, fique alguns segundos em silêncio. Não tenha pressa. Feche os olhos. Respire fundo. Deixe o Espírito Santo selar tudo o que foi dito aqui. Sinta a presença de Deus, envolvendo o seu coração como um abraço. Essa é a paz que excede todo entendimento. Essa é a resposta invisível que você tanto precisava. E saiba, amanhã estaremos aqui novamente. Porque cada novo amanhecer é mais uma chance de ouvir a voz de Deus. Eixa aqui nos comentários: Deus me sustentou hoje. Essa frase sela sua fé e também pode ser a força que outra pessoa precisa encontrar ao ler. Ainda não se inscreveu? Clique agora e venha fazer parte dessa família de oração. Aqui, cada novo dia começa com um reencontro com Deus. Simples, verdadeiro e necessário. E tem mais esperando por você. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue esse momento com Deus. Ele ainda tem algo para te dizer hoje.